Olá, aqui é a Débora da ID Company e nesse vídeo nós vamos falar sobre posicionamento de mercado para você que é médico e médica. Por que nós vamos estar falando disso e por que ele é tão importante? Porque quando você encontra uma maneira certa de se comunicar com aquele tipo de pessoa, você vai estar ganhando o coração dela e isso vai gerar o quê? Uma facilidade para você estar ofertando um serviço seu no futuro. E o que você vai aprender hoje? Nós vamos ter até 4 vídeos sobre posicionamento e nesse eu vou te trazer um resumo. A gente vai estar falando sobre o que é posicionamento, o que é a proposta única de valor, o que é o famoso elevator pitch. Vamos também trazer para você algumas informações sobre o seu público-alvo. Vamos te falar um pouquinho sobre missão, visão e valores pessoal e missão, visão e valores empresarial. Por que você precisa fazer uma conexão entre elas, né? Finalizando, né, a gente vai estar trazendo um fechamento, tá? Com as 6 formas de se diferenciar. Aí a gente vem com esse fechamento. Mas antes de mais nada, o que é importante para você entender nesse primeiro momento, tá? Que é muito simples, mas não é nada fácil, tá? Por quê? Existem tantos tipos de empresas hoje no mercado, por mais variados que sejam, e elas trazem variadas propostas, que vai fazer você olhar para o mercado de uma maneira diferenciada e ver uma forma de você abordar aquele tipo de pessoa com outra roupagem. Então, isso é o posicionamento. E eu quero te trazer isso antes de mais nada. Que quando você começa a mudar todos os fatores na tua jornada e você deixa isso de forma pública, isso começa a virar o teu posicionamento. Quando você começa a fazer realmente algo que é diferente dos outros, como eu disse, antes de mais nada, é simples, mas não é fácil. E o posicionamento por segmentação é uma diferenciação que eu vou trazer aqui nessa série de 4 vídeos, que a gente vai falar sobre a tua marca e como que você faz para desenvolver ela. O posicionamento é importante para entender a tua segmentação, com a diferenciação basicamente de que a segmentação é um nicho de mercado que vai fazer você entender. Inclusive, a gente vai acabar se aprofundando um pouquinho sobre a tua segmentação no decorrer desse vídeo, tá? E eu vou dar um exemplo aqui utilizando o próprio caso da ID Company, porque a nossa segmentação é trabalhar com profissionais na área de saúde. Esse é o nosso público. Inclusive, é legal trazer isso porque a nossa segmentação é tão nichada que se aparecer algum outro profissional fora da área de saúde, a IDI não vai estar atendendo. Por quê? Porque o nosso serviço não é adequado para esse tipo de pessoa, né? Para esse tipo de mercado que surgiu. E a diferenciação é a forma com que a gente se posiciona no mercado. A IDI, por exemplo, viu uma oportunidade no teu nicho, doutor, ou seja, a gente atende hoje médicos e médicas e a gente viu a importância de estar trazendo um marketing ainda mais profissional, 100% nichado para a área de saúde, e também a gente viu a importância de estarmos trazendo um atendimento diferenciado para que você saia do mais ou mesmo, ou seja, né, saia do comum, do basiquinho e deixe mais claro lá na tua gestão de atendimento os teus diferenciais e o teu formato novo e único de venda. Isso é muito importante porque vai fazer você identificar também no teu dia a dia a tua segmentação e as tuas diferenciações, tá? Isso é uma chave, assim, bem importante. Posso dizer, assim, que no final dessas 4 séries, eu até recomendo você avaliar simplesmente como que você tinha a visão antes dessas aulas e como que você está tendo hoje do teu trabalho, né, do teu mercado, porque posicionamento é a chave para muitas coisas. E entrando então para o nosso próximo slide, a gente vai estar falando sobre como eu gostei de ser visto pelos meus clientes. É importante que você tenha essa percepção, que você leve isso em consideração, porque por mais importante saber, né, como se portar em relação aos seus clientes, é importante também você saber como ser vistos por eles. Por exemplo, aqui na nossa segmentação, nós somos uma agência de marketing focada com gestão de atendimento ao cliente e nós trabalhamos aqui o método MEDICS, onde trabalha marketing, gestão de atendimento e custom success. E isso não surgiu de uma noite para o dia. Nós realmente estudamos o nosso mercado e definimos a importância disso ser visto pelos nossos clientes. Hoje, os pacientes que buscam por um contato mais profissional, um contato mais dinâmico, esse tipo de pessoa
são os principais pacientes que são alto ticket. E é isso que a gente tenta ensinar, né, para os nossos médicos. Como que eu faço para ter o nível A? Como que eu faço para ter high ticket? É trazer algumas diferenciações para dentro da sua clínica. E a outra pergunta muito importante aqui é: seus clientes sabem exatamente diferenciar você dos seus concorrentes? Então, quando eles batem o olho na sua empresa hoje, doutor, e eles começam a entender o seu serviço e ver que o que você oferece é o que eles procuram. E quando eles começam a interagir com a sua empresa, ele tem que ter o quê? Bastante clareza do que te diferencia dos teus concorrentes. Então, se você tiver essas duas informações em mente ao final da tua apresentação, né, da oferta da colaboradora, isso vai ter valido muito a pena. Por isso a importância de você sempre trazer os seus diferenciais o tempo todo, principalmente nas vendas. E aí a gente entra na proposta única de valor. E o que é a proposta única de valor, né? Então, ele é um texto, né, que deixa claro que você oferece uma maneira de ajudar as pessoas a decidirem se elas precisam do que você oferece. É a explicação de uma ou mais características da tua oferta, um breve argumento que você fez, né, e que diferencia o teu valor. Ou seja, resumidamente, quando a gente pensa em proposta única de valor, é realmente falar aquilo que você faz e que te diferencia o seu negócio dos outros segmentos. É uma visão do seu cliente, não sua. Então é muito importante que muitas vezes a gente escuta: ah, mas Débora, os meus serviços aqui como médico é de muita qualidade. Tá certo. Mas o teu cliente, ele enxerga isso? Se ele enxerga, como que ele enxerga? Ou é só você que está vendo isso? Porque quando um cliente ele vem na sua clínica, né, ele contrata os seus serviços, por acaso ele fala: eu estou aqui por causa da sua qualidade, que é impecável, e porque você é diferenciado no seu mercado. Não, o seu cliente normalmente ele não vai estar vindo falar assim com você. Então, a parte bem simples para você entender qual que é a sua proposta única no mercado é conversando com o seu cliente. Então, resumidamente, o que só você faz, o que diferencia o seu negócio dos outros, o seu segmento, é a visão do seu cliente e não a sua. E isso é muito importante de você identificar. A proposta única de valor é exatamente aquilo que você faz, mas mais importante é aquilo que não faz. Por exemplo, no início da apresentação eu deixei bastante claro que a gente faz marketing aqui na ideia de mídias sociais e gestão de atendimento para clínica com segmento de saúde. Então, a gente já deixa claro o que a gente faz e o que a gente não faz aqui. E quando a gente recebe, né, algum segmento diferente, a gente não vai ter como estar atendendo ou fazendo algum tipo de serviço aí. Normalmente, quando vendem algum segmento, por exemplo, da área de saúde, que não tem condições até de pagar a IDI, né, não está conseguindo investir o valor que hoje nós estamos cobrando, o que a gente acaba fazendo? A gente leva ele para estar fazendo um serviço diferente, que normalmente é contratar os nossos cursos online e se aprofundar bastante na temática, para daí realmente ter volume e até mais sucesso para estar contratando a IDI. Mas é bom ter bastante clareza do que você faz e do que você não faz, porque tem bastante empresas que acabam falando de tudo, por exemplo, né, médicos que falam que fazem todos os tipos de cirurgias e procedimentos. Isso faz o quê? Com que você não tenha uma proposta única, faz com que você não tenha diferencial e que muitas vezes você acaba não sendo visto como especialista de nada, porque você sempre fala que faz tudo. Então, quanto mais você especificar aquilo que você quer trabalhar, por exemplo, sou a maior médica de implantes mamários do Brasil. E aí, assim que eu quero ser vista. Então, como que você faz para toda vez que alguém for encontrar você ou buscar por você, ter essa visão? Essa proposta tem que estar dentro das tuas mídias sociais e dentro da tua clínica no dia a dia do atendimento. E agora a gente vai entrar para o Elevator Pitch. Ele é muito utilizado em startups, tá? E imagine o seguinte, que você está entrando dentro do elevador e você encontra um cliente ideal, uma pessoa que gostaria de ser uma paciente sua. E você tem apenas 30 segundos para cativar ela e mostrar que o seu negócio é o ideal. O que você faria? Então, se você tiver em mente o que você faria em 30 segundos para brilhar os olhos dessa paciente, você está indo para o caminho certo. É fácil fazer o elevator pitch? Não, não é fácil. Eu mesmo
para ter feito aqui dentro da ID Company, a gente começou com uma apresentação de 10 minutos, que foi reduzindo para 5 minutos, que foi reduzindo para 2 minutos, e depois virou uma frase de 30 segundos. E hoje é importante que você tenha em mente que o elevator pitch é para que você tenha realmente uma frase na ponta da língua para deixar claro o teu diferencial e que você possa falar isso para o máximo de pessoas possíveis. Então aqui a gente chama também de mantra, é onde vai ser o teu bordão, né? Onde você realmente vai estar sempre trazendo essa fala no meio dos teus conteúdos, no meio das nossas copies, para a gente ir plantando o teu posicionamento na mente das pessoas. E como que a gente pode conhecer o seu público e fazer com que ele se aprofunde ainda mais, né, sobre os teus diferenciais e o teu posicionamento. É importante você ter clareza do seu posicionamento, você conhecer o seu público, e quando a gente fala, né, de público, eu gosto muito de trazer o raio-x, que é um propósito de compra, onde a gente vai entender ali se o teu público é masculino, feminino, se ele é mais jovem, se ele é idoso, se é meia-idade, se é casado, se é solteiro, se tem filho, enfim, né, vários aspectos demográficos, mas é importante entender que nele a gente vai ver o quê? Dores, medos, desejos, sonhos, crenças limitantes e objeções. E muitas vezes a IDI já tem esse raio-x prontinho, feito, tá, para te enviar, porque como nós atuamos há muitos anos dentro do teu nicho, isso para a gente já está bem claro e bem segmentado, o que vai fazer com que a gente te encaminhe. Mas é importante você entender e ter esse conhecimento dessas informações para a gente seguir aqui no posicionamento do teu público. Então, quando o teu nicho ele é um nicho muito diferente, aí sim existe a necessidade de a gente te apresentar um formulário, né, e fazer essa aula, né, fazer essa reunião de raio-x, onde a gente vai estar te encaminhando se a gente sentir essa necessidade, tá? E aí a gente entra, que é uma pergunta muito importante, tá? Que é a dica extra. Quando a gente fala de fazer pesquisas, como que seria isso no dia a dia? É você, de fato, estar conversando com o seu paciente, onde, por exemplo, lá na recepção, muitas vezes as colaboradoras podem perguntar, ou a doutora, né, na hora de fazer o procedimento, na hora de fazer a consulta, conversar com o seu paciente perguntando, né, o que te fez querer fazer esse procedimento comigo, operar comigo, o que te fez realizar esse sonho comigo esse ano, por que você não fez isso antes, o que mais te incomoda hoje? Observe quais são as principais objeções que ele vai ter ao comprar o seu serviço, doutor. Se ele fala muitas vezes que está caro, ou acha que não precisa para agora, enfim, essas objeções podem fazer com que você tenha em mente também e ter mais clareza, né, sobre o seu público e principalmente entender o que você está fazendo de certo e errado e aonde você pode melhorar para você se posicionar melhor na mente deles. Depois a gente vem daí realmente para a parte de missão, visão e valores, que é importante você fazer tanto para a vida pessoal, né, como você também fazer para a empresa. E aí isso você vai definir primeiramente sempre quem é você. Então, qual que é a sua missão, qual que é a sua visão e principalmente quais são os seus valores. E eu vou te dar um exemplo muito simples aqui, tá? Você tem a sua visão, quando você tem, né, a sua visão, valores e missão totalmente alinhado com o seu pessoal, a tendência é que você vá com muita força também para o empresarial. Então, você consegue também definir, por exemplo, aqui na IDI, eu tenho já a minha missão, visão e valores muito clara. E o que aconteceu? No dia a dia, eu também desenvolvi a missão, visão e valores da IDI Company muito parecidas com as minhas, e inclusive muito parecidas com os valores pessoais do meu sócio. E a gente busca trazer essa missão e visão e valores para a equipe, para que as pessoas que venham se alinhando, né, entrando na empresa, elas também tenham esses costumes, essas culturas que estão englobando os nossos valores, as nossas visões e a nossa missão aqui dentro. Então é importante que primeiro você tenha clareza dos teus valores pessoais, para depois você fazer o da empresa, beleza? É muito importante você entender essa diferenciação e buscar realizar. Porque se você não tem dentro da sua clínica, primeiro você tem que entender o que você enxerga sobre isso e qual é o seu propósito pessoal para daí sim envolver a equipe para ser feito também. E aí a gente tem também as nossas 6 formas, né, de observar onde é que o seu negócio vai se encaixar. Tá? E aí quando a gente pensa em superioridade, ou seja, seu melhor critério X está em ser, por exemplo, um exemplo de cirurgião plástico, onde você tem uma linha de cavidade de lipo HD,
onde as suas pacientes sempre ficam com um abdômen com gominho. Essa é a sua marca, esse é o estilo de trabalho, e você se sente melhor nisso. Então, isso tem que ser um teu diferencial e isso tem que ser divulgado. E isso é muito importante para você ver que você é melhor nesse critério. E então, você sempre observa também a questão de superioridade. Prioridade é esse critério de que não tem ninguém parecido. Depois a gente entra para distintividade. É você também perceber que tem um método único, algo que não acontece em lugar algum, algo que te diferencia, que é totalmente disruptivo. Por exemplo, uma linha de atendimento jamais feita antes, uma experiência elevada que jamais foi entregue antes por nenhuma outra clínica, uma jornada que a sua paciente passa totalmente diferente de uma consulta comum. Isso é um diferencial competitivo que você tem que deixar claro. Outra coisa é sobre a forma de você se diferenciar em relação à entrega do seu produto. Por exemplo, você tem um design diferenciado, né? O teu kit pós-cirúrgico ou pós-procedimento, ele é totalmente diferenciado. Ele vai ter algo único que vai representar a sua marca. Pode ser um colar, pode ser uma pulseira com a sua marca, pode ser algum tipo diferente de produtos, né? Então, eu vou entregar o básico, que é aquilo que tem que ser feito no pós-operatório, mas eu também vou entregar outros mimos, né? Uma carta, por exemplo, né? Escrita por mim, com a minha assinatura. Isso é algo único, isso é um diferencial que jamais ninguém poderá fazer, né? Ninguém vai poder ter uma carta igual a do médico X. Então, isso é um diferencial que, se você faz ou se você não faz, deveria fazer e deveria divulgar. Outra relação ao seu serviço que a sua empresa presta para você é, por exemplo, né, de você ser uma empresa com principais diferenciais. Outra coisa que ficaria já aqui na questão da credibilidade, né, que são as pessoas de confiança, comunicação assertiva, a proximidade com o público. Então, por exemplo, a gente tem o nosso atendimento, que ele já é um atendimento high touch, né, ou seja, ele tem um contato muito direto com o cliente e dificilmente você fica até uma hora sem ser respondido. Isso é um tipo de atendimento que é um diferencial da IDI. Por exemplo, também no seu dia a dia é o atendimento rápido, o atendimento pronto, né, uma resposta didática, sem ficar com muita espera. E isso também te gera credibilidade, confiança, porque você está se diferenciando dos outros critérios, né, de outras empresas. E por último, aí a gente entra na imagem, né? E aí a imagem a gente já traz que é algo bem pioneiro, né? É a mais conhecida, é a mais comprada hoje quando a gente pensa em se diferenciar. E aí é o formato da sua comunicação, é o formato da sua marca. Essas são algumas formas, tá? Eu só quis trazer alguns insights para você. E é muito importante você fazer essas perguntas para analisar como é que está o seu negócio em cada uma dessas 6 formas e você entender se você conseguiria responder e quais seriam os seus diferenciais. É muito importante, inclusive, você assistir essas aulas antes de responder o formulário, porque ela vai ir te dando essa instrução, tá? Para responder ele de forma mais clara. E é isso que eu queria conversar com você. Espero que você tenha gostado e até a próxima aula.